Bem-vindo, bem-vinda ao Escritor Pode, um podcast para quem vive e respira livros. Explore o mercado editorial com Lilian Cardoso e seus convidados. Aqui você encontra dicas práticas de marketing literário, novidades do mercado do livro e o principal, histórias inspiradoras de escritores nacionais. Toda semana um episódio novo para você. O Escritor Pode é um patrocínio do grupo LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil. Autora da vez, o nosso quadro aqui, claro, né? Tem que ter no Escritor Pode a entrevista com o escritor ou com uma escritora. E eu recebo aqui com muito carinho a Eunice Maciel, que é nossa parceira, cliente, amiga aqui da LC. Eunice, bem-vinda ao nosso podcast literário aqui dentro do programa Escritor Pode. Obrigada, Lília, muito bom estar aqui. Obrigada pela oportunidade de divulgar meu trabalho, porque não adianta, né? Escritora a gente escreve, tem que ser lida. E para ser lida tem que ter divulgação. E eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, a Eunice tem um currículo que eu preciso falar, preciso apresentar. Ela é mediadora formada pela Fundação Getúlio Vargas e certificada pelo ICFML, Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, economista. Trabalha com mediação de conflitos em diversas áreas, tais como empresarial e familiar. Como escritora, tem livros publicados, né? Vou falar aqui a lista de livros que ela tem. Gente, uma escritora experiente aqui no nosso programa. Perigo na Ilha, que foi o primeiro em 2009. Perdidos na Mina, em 2011. Depois, Um Ano Difícil, em 2016. Cuidado, Onça, em 2017. O Mistério da Ilha Grande, em 2019. 6 Meses Passam Rápido, em 2020, que é destinado ao público infanto-juvenil. E o Tombos, que é lindo, eu estava procurando aqui, está aqui na minha estante, de 2021, né, o seu primeiro romance, seguido de Um Conto por Dia, em 2023. E agora, o lançamento, que nós vamos falar sobre ele, é claro, o Vamos Conversar, tema importantíssimo, né, para todos nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para quem está passando por um momento difícil. Além disso, a Eunice faz trabalhos voluntários em sala de aula para incentivar a leitura e desafia os adultos a adquirirem o hábito de ler. Também participa de grupos de escritores, como o Clube de Escritores 50+, e Escreva Garota, da nossa amiga lá da Lela. Eunice, que massa ter você aqui com a gente, porque assim, ó, tem muita gente que está acompanhando pela primeira vez o Escritor Pode na televisão, né, e também aqui no podcast, que não sequer nunca escreveu um livro na vida. Então, antes da gente começar a entrar no lançamento, que eu quero saber como é que tá, né? Ela tá toda influenciadora nas redes sociais, a gente tá bombando a divulgação do livro, mas antes eu queria que você falasse pra gente como é que foi, né? Como é que começou esse teu desejo para começar a escrever, né? Como é que, eu quero escrever um livro, eu vou publicar, como é que você entrou nesse mundo que, pelo jeito, olha, vai ficar por muito tempo? Lília, eu entrei em 2009, uma época completamente diferente de hoje, uma época que as editoras liam os textos que a gente mandava. E eu contava histórias para as minhas filhas cresceram, eu gostava das histórias e eu sempre gostei de escrever. Botei no papel a primeira delas, mostrei para uma das meninas, ela amou, mamãe, você tem que publicar. Bom, como eu te expliquei, a gente naquela época ainda mandava os textos, as editoras liam. E foi assim, eu fui na Finilige, me encantei com aquele mundo que é a Feira Nacional do Livro Infanto Juvenil, me encantei com aquele mundo de, 1.000 editoras, 1.000 crianças, 1.000 colégios, tudo ali no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, lindo. E me empolguei, distribuí o texto, 2 se interessaram, fechei com 1. Depois disso ficou mais fácil, quer dizer, mais fácil durante um tempo. Já o meu 3º ou 4º livro eu fiz a publicação eu mesma, em parceria, e isso foi até o 5º Infanto Juvenil. E eu tinha na gaveta um texto que eu não tinha muita coragem de publicar, que era o meu primeiro romance adulto. Eu ficava pensando, gente, os meus pares vão ler. E, sei lá, escrever para criança me parecia mais fácil. Mas foi justamente esse primeiro romance, que é o Tombos, que me fez virar escritora, porque até então eu escrevia meio, vamos ver o que acontece, e no Tombos eu tive um retorno bom, o livro é muito bonito, e aí me deu vontade realmente de escrever mais profissionalmente. Lancei depois um livro só virtual, um compilado de contos que eu já tinha escrito, que é Um Conto por Dia,
E faço uma brincadeira com os adultos que eu faço com as crianças em sala de aula para incentivar a leitura. Quem não tem o hábito de ler, leia um conto por dia. E aí, quando o livro acabar, são 20 contos, vai sentir falta de ler mais. Então é isso. E finalmente, agora que eu estou fazendo o lançamento, super bacana, o livro está lindo, peguei para prefaciadores feras, eu Vamos Conversar, que une as minhas duas paixões, que são escrever e mediar. Eu sou mediadora de conflitos, eu acho que você já botou aí. E o livro está muito bacana, e o livro tem um propósito que eu vejo até como uma pacificação mesmo. A gente tem muita briga, a nossa sociedade é briguenta. Existe um incentivo, sentou num avião, tinha um chiclete, estragou sua roupa, entra contra a companhia aérea porque tinha um chiclete e você sentou em cima. É a nossa cultura. E não adianta, porque a gente acha que vai se dar bem, mas na verdade é horrível você brigar na justiça tradicional. E eu quis mostrar justamente como a mediação funciona, que é uma alternativa poderosa, eficiente ao judiciário tradicional. Eu sempre brigo, a gente sabe como é que uma briga começa na justiça, mas a gente não sabe nem quando, nem como e nem a que preço ela vai terminar. E às vezes é um preço emocional e um preço financeiro também. E a mediação contorna todo esse processo de briga, visa o consenso. Eunice, o Vamos Conversar, né, o poder do diálogo para resolver conflitos, você vai lançar ele você vai estar com sessões de autógrafos na Bienal do Livro do Rio de Janeiro agora, certo? Vou estar. Ele foi lançado em São Paulo e foi lançado no Rio já, em livrarias. Foram 2 noites muito, muito gostosas. E eu vou levar ele para a Bienal e vai ter no dia 17, no espaço do Escreva Garota, na Bienal, acho que é de 3 às 5, eu vou estar autografando e conversando com quem passar por lá. Eu já participei desse espaço, é uma delícia, é muito gostoso interagir com quem vai ler o seu livro ou com o seu leitor. Então, para quem for participar da Bienal do Rio, passa lá para encontrar com a Eunice. Você vai estar no estande da Primavera? Não, do Escreva Garota, do Escreva Garota. Um grupo que eu faço parte. Eu vou estar na Bienal mais de um dia, com certeza. Mas neste dia e no dia 15 eu vou falar com outras 2 autoras na Areninha, que também é um espaço que tem no Escreva Garota. Ai, que legal. Eunice, então, bom, dado o recado para quem estiver na Bienal do Rio, passa lá no estande da Escreva Garota para participar desse encontro. Encontro aqui dia, Eunice, só para a gente repetir aqui para ficar certinho, o bate-papo. Dia 15 de meio-dia 1, gente, eu vou falar, mesa redonda, e dia 17, de 3 às 5, eu vou estar autografando. Tá. E o livro da Eunice está disponível nas principais livrarias do Brasil, vocês encontram nas lojas online também, nas livrarias, peçam pelo livro, presenteie. Eu já estou com uma lista de pessoas que eu preciso comprar e presentear, e estou louca também para ter o meu autografado por ela, é claro. Eunice, o Vamos Conversar, você enxerga assim, que ele é para qual público, assim, né? Se for, né, pensando no que tem dentro da obra, para quem que você recomenda a leitura desse livro? Em primeiro lugar, para as pessoas que estão vivendo um conflito. Porque é horrível você viver um conflito, você acorda com aquele problema, tem que resolver, e é natural que você pense, se for uma coisa muito braba, que você vai entrar na justiça se você não consegue resolver conversando, você vai entrar na justiça para, enfim, o problema ser julgado por um juiz. Eu sugiro com toda a força que antes a pessoa se informe sobre a mediação de conflitos. E nada melhor do que você se informar com contos. O que acontece? O procedimento, ele é confidencial. Então, você não tem como pedir para assistir uma mediação. Mas o que você pode fazer é buscar informações na rede, enfim, com quem já viveu isso. Esse livro, ele tem
São contos, são acho que 30 contos, que a mediadora, que sou eu, lida com pessoas em conflito. E tem uns casos, mas não é pesado, tem uns casos até leves. É o casal que está se separando super novinho, que não consegue resolver a partilha dos cachorros. Tem o senhor de 92 anos, que os filhos não querem mais que ele dirija e ele não abre mão do direito de dirigir. Tem briga de vizinhos na pandemia, que o sujeito tem que trabalhar em casa e as crianças fazem barulho também nervosas, o cachorro também está naquela situação. Tem uns 3 ou 4 contos que são ambientados na época da pandemia. E o leitor vai se identificar. Tem muita coisa de família, tem briga de guarda de filhos, tem briga de irmãos por herança. Sim, eu peguei tem até uma situação que é um casal de mulheres que tiveram um filho, é de ambas, porque o óvulo de uma foi inseminado com material de um banco de sêmen, a outra gestou, elas consideram que a criança é das duas, óbvio, e elas querem matricular a criança numa escola tradicional que não aceita um filho de 2 mulheres. Então, assim, eu busquei o maior número de situações possível e eu acho que o leitor vai se identificar em alguma. Então, se ele está pensando em brigar, leia o livro. Se ele não está pensando em brigar, mas quer se distrair, leia o livro, porque os contos distraem. Quem gosta de entender a alma ou a essência das pessoas, porque ao longo da mediação, o que vai dentro de cada um emerge. Às vezes as partes brigam e acham que brigam por uma por um determinado motivo, quando na verdade o problema é outro e nem eles sabem que é o problema. Então, assim, o papel do mediador é fazer com que apareça o real problema. E como é que aparece? Botando as partes para conversar. Aquelas partes que não querem se ver, não querem se olhar, mas que toparam estar ali, frente a frente. E aí, o que o mediador faz? Mediadora faz perguntas para uma que, ao serem respondidas, a outra parte vai ouvir. Vai ouvir do ponto de vista daquele. E aí vai começar a entender o problema, escutar o problema do ponto de vista do outro. Porque tem até uma figura, uma pena que eu não trouxe, mas você imagina, é um 6, tá? Um 6, desenhado no chão. Quem está aqui vê o 6, quem está aqui vê o 9. Quem está certo? Ambos estão certos. Então, é a forma de olhar para o problema. Se você consegue sair do seu lugar e ir para o lugar do outro para enxergar o problema do ponto de vista do outro, a partir daí você começa a conseguir conversar sobre o problema e buscar uma solução que funcione para ambos. Porque tem que funcionar para ambos. A mediação, o acordo, ele só vai ser fechado e assinado se for bom para ambos. E aí é muito comum, me perguntam, não, mas como é que num caso em que estão brigando, uma briga absurda, como é que vai ser bom para os dois? Sim, vai ser bom, porque existem interseções nos interesses de ambos e a gente busca os interesses em comum e constrói o acordo em torno deles. Ou seja, né, não é sobre ganhar ou perder, é todo, tipo, os dois vão ter que, não é, porque a sensação que eu tenho é que todas as partes perdem, né? Um pode perder dinheiro, o outro perde a parte emocional que envolve todo esse ambiente, né? E eu queria te perguntar uma coisa, Eunice, quando alguém já tem, talvez alguma pergunta que o próprio telespectador ou quem está ouvindo a gente aqui pelo Spotify, nos podcasts, pelo podcast, pode ficar em dúvida. Se eu já tenho um advogado ou uma advogada, meu processo já está em andamento, e eu posso buscar uma mediação nesse período? Como é que funciona? Sim, com certeza. Vamos por partes. Primeiro você falou ganhar ou perder, a sensação de ganhar ou perder. Se um juiz vai dar uma sentença, alguém vai ganhar, alguém vai perder, ou eventualmente os dois vão sair insatisfeitos. Tá? Então essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro.
A segunda, sobre advogado. É ideal que numa mediação, e sempre, quer dizer, raríssimas as mediações que das quais os advogados não participam, mas é bom que as partes estejam acompanhadas do seu advogado. Por quê? Porque eles dão uma segurança jurídica, na hora de você fazer o acordo, eles estão lá, e o mediador precisa fazer com que eles entendam que ali o protagonismo é dos clientes, tá? Mas que eles são muito bem-vindos e a participação deles é muito importante. E a tua pergunta mesmo, qual era? Era com... Não, era sobre isso, né? Se está com advogado ou não, né? Porque para quem já está com o processo em andamento. Não, então a pergunta é essa também. Existem alguns tipos de... Quer dizer, você pode fazer uma mediação pré-processual, ou seja, a pessoa está louca querendo brigar e antes dela ingressar na justiça com uma ação, ela pede uma mediação, essa é a pré-processual. E existe a mediação judicial, que já existe um processo na justiça, o advogado pede para interromper o processo, vai para a mediação e, havendo um acordo, o processo é extinto. E se não houver acordo, nada se perde, volta o processo, segue o processo. E é importante dizer que a mediação ela é confidencial. Então, assim, se não sair um acordo, o que foi usado na mediação não pode ser usado no processo. Interessante isso. É muito interessante, porque as partes não têm nada a perder falando aquilo que elas têm a dizer, se expressando. Enfim, os advogados não podem usar o que foi dito na mediação no processo, caso não haja um acordo. E se houver um acordo, você vai lá, ele tem força de sentença, desde que seja homologado por um juiz ou que seja registrado num cartório, ele tem força de sentença, acabou o processo. Nossa, E assim, o nosso judiciário, a gente sabe, né? É tão sobrecarregado, né, Eunice? Você traz no livro também alguns dados. Eu tenho aqui o texto, né, do texto que vai para a campanha, aqui para a imprensa, pela LC, né? Com mais de 84 milhões de processos em tramitação. Então, ou seja, aquelas pessoas que ficam esperando por muito tempo, uma vida inteira, né? E vão ficando, né? Ficam prejudicados até essa decisão ser tomada, a vida para, né? Dependendo de uma situação, a pessoa fica com a vida, né, ali em stand-by. De acordo com o relatório da Justiça, né, em números de 2024, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, essa obra, ela propõe isso, né? A troca da briga pela busca do consenso. É muito demorado, o judiciário não dá conta disso, né, Eunice? Não dá conta. E outra coisa que eu acho que é importante enfatizar, eu falando aqui, parece que assim, o livro é sobre como funciona a mediação. Não é. Aparece a mediação, o funcionamento da mediação aparece nos contos. O livro é sobre histórias de pessoas em litígio, cada conto é uma história, que levam o problema para a sala de mediação e eu, mediadora, medeio as partes. E aí, então, ao contar as histórias, ao ouvir as partes, ao tomar as decisões, ao fazer as perguntas, o leitor vai entender como funciona o processo. Mas não é um livro didático, não é um livro, a mediação é assim, papapá. Não, são contos. É sobre o poder da conversa, né? O poder da conversa, exatamente. É sobre como... É impressionante nos casos como uma palavra, uma frase, uma coisa que é dita, uma pergunta que é respondida, muda tudo, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram, se você já teve essa situação de assim, um insight, nada a ver com mediação, mas Sim. Você ouve alguma coisa que muda a sua percepção de um assunto. Sim. Sim, a ideia da mediação é essa, é você fazer com que as pessoas ouçam alguma coisa que vai mudar a percepção delas sobre aquele assunto. Isso é muito legal que você falou, porque já aconteceu assim, né? Eu com tantos colaboradores aqui na agência, de eu pegar a pessoa assim, ver que a pessoa estava meio triste, meio chateada. Ah, você está chateado? O que aconteceu? Não, é porque eu escutei, né, tal conversa, né?
Falei, não, mas foi passado errado, totalmente, tipo, nossa, chegou para você, aí a pessoa, meu Deus, a pessoa sofrendo há semanas, porque uma outra pessoa ouviu a conversa de corredor, levou para essa outra pessoa, e essa pessoa estava sofrendo, eu falei, nossa, ainda bem que você veio falar comigo, ela também me abraçou e tal, ficou tudo bem. Então eu fico pensando assim, também já teve ao contrário, né, de eu achar que uma situação aconteceu de um jeito e conversar com a pessoa falar, não, poxa, desculpa, foi mal, nem pensei que... Então é isso, né, acho que a gente fica tão... Às vezes a gente acha que sabe tudo que está passando pela cabeça da pessoa, às vezes por uma atitude ou por uma fala, porque ainda mais o nosso português, nosso vocabulário é muito rico, né? Muito rico de sinônimos, de interpretação, Então, o que você falou? Um ponto de interrogação, uma frase falada com uma cara meio feia pode levar a pessoa a ficar imaginando coisas que não tem nada a ver. E aí quebra amizade, né, família. A gente viu muito isso, né, como você falou, porque a pandemia ainda veio junto com toda essa carga política, né, dessa divisão que ficou o país, que ainda, né? Então, é isso. E aí as pessoas estão deixando de viver o presente, né? É muito triste isso, né, Eunice, que está acontecendo, né? E às vezes é um detalhe que não existe o conflito, se você não tratar dele no início, ele só tende a escalar. Ou você conversa, isso é interessante isso que você falou. Enfim, se entendem, ou o conflito escala. Escala não tem jeito, porque a pessoa passa a escutar de um outro ponto. E por isso é que eu digo, são amizades, são relações trabalhistas, e a mediação ela é muito importante para relações continuadas. Mesmo que eu estou falando de um casamento, acabou o casamento, as pessoas não vão ficar se vendo, mas é uma relação continuada, ou tem filhos, ou tem, enfim, vão se encontrar. Não, é bom que você feche uma porta para abrir outra. A mesma forma trabalho. Você falou, às vezes, na agência, quantos conflitos levam, eventualmente, a uma demissão quando a relação poderia ser continuada em se resolvendo lá atrás. E a relação de trabalho é uma coisa muito complicada, porque é o empregador que é o máximo do empregado, que, por sua vez, às vezes acha que está dando aquilo que lhe é uma relação complicada. E eu sempre brinco que a mediação devia ser ensinada no jardim de infância. E, inclusive, isso está começando, tá? Tem muitas escolas já que trabalham com mediadores, inclusive crianças que, sem perceber, elas são treinadas, aquelas que têm mais a maneira de ser mais, como é que se chama? Menos briga, me faltou a palavra, mas enfim, são crianças que fazem a ponte entre outras crianças. E eu acho que se a mediação for ensinada do jardim de infância, vai criar... Teremos adultos melhores. Sociedade muito mais pacífica, gente. Porque a gente tem essa cultura do litígio, é cultural. E vai criando uma casca, né? Você falou, né? É o dia a dia da gente, o vamos conversar, né? Porque você falou do avião e tal. Às vezes, né? Você percebe assim, foi cancelado, porque, né? Problema no tempo. Isso tá. E o pessoal já começa a falar e gritar e não sei o quê, e ficar nervoso, como se só ele, naquela situação, fosse, né? Perder algo e tal. Então, é isso, sabe? Eu acho que a gente tem... Eu não sei se isso está relacionado, deve estar, né? À internet, a gente viver cada vez mais isolado também. Parece que a gente perdeu um pouco a parte da empatia. Você percebe isso um pouco? Porque isso que você está me falando, assim, o vamos conversar, tem isso de se colocar no lugar do outro, porque é isso, né? Pô, o piloto não pôde, não foi autorizado, o voo foi cancelado, né? E você vai começando a se colocar no lugar do outro, né? E aí até se coloca no lugar daquele que está muito nervoso. O que está passando na vida dele que ele está tão nervoso, né? Então, é isso, né? Você percebe isso, Eunice, que as pessoas estão mais... Né? Eu estava falando para você que a internet tem tanta informação que parece que é bom, mas, por outro lado, se você não souber o que você está lendo, o que você está consumindo, é pior, né? Enfim...
E tem uma situação também que eu acho muito preocupante, que você, com essa coisa dos algoritmos e tudo, você recebe a informação daquilo que você lê mais. Então, você vai estar sempre recebendo um ponto de vista de informação, que vai ratificar sua forma de pensar. Quando, na verdade, o ideal seria você ter assim, mais informações de várias situações diferentes para você poder tirar uma média e criar a sua própria opinião. E o que eu acho mais complicado também é que, com muita correria e muitas formas de você poder se comunicar, você acaba se atrapalhando. Quantas vezes eu já mandei mensagem errada para a pessoa errada? Graças a Deus, nunca com consequências, mas eu escrevi um conto que é muito bonitinho, não está nesse livro não, mas que é a menina muito brava contando para a amiga que ela não conseguiu se comunicar com o namorado, e aí ligou para o celular não atendeu, quando ele voltou ela não estava, bom, enfim, ela escreveu um texto quilométrico para ele, dizendo que ela estava se sentindo muito infeliz, que estava se sentindo desprestigiada e que ela acabava o namoro ali. E a resposta, a raiva dela não foi por nada que tinha acontecido antes, a raiva dela, o desabafo com a menina foi porque ele respondeu este texto quilométrico, cheio de emoção, com uma mãozinha, um emoji com uma carinha feliz, uma carinha triste, chorando e um tchauzinho de adeus. Então, assim, gente, não dá para a gente se comunicar assim, na pressa, na correria, sem ler. Provavelmente esse menininho do meu conto, o rapaz, não leu, não percebeu o tanto de emoção que tinha no texto da ex-namorada. Mas a minha ideia foi, não adianta você estar 100% do tempo encontrável, ter 1000 formas de se comunicar, se você não parar para pensar, para olhar, se comunicar direito, dar atenção a cada mensagem na medida do possível, as que não são tão importantes é melhor até deixar para ler depois, e nada como o velho, antigo, ancestral, olho no olho, e vamos conversar. Eu realmente acredito nisso, e o livro, ele deixa isso bem claro. Eunice, vamos para a gente abrir um pouco o livro, né? Tu sabe que eu tenho até tatuado aqui no meu braço, abra o livro. E a melhor forma de divulgar o livro é ler um trecho dele também, né? Uma das formas da pessoa se conectar. Você quer ler algum trecho, alguma... Você não me preparou para isso. Eu te preparei. Aqui no texto tem inclusive uma página, uma sugestão da página 43. Não sei se você quiser ler esse também. Eu vou ler um aqui que eu abri, eu acho que nada é por acaso, hein? O universo me botou aqui 143, 100 para frente. Então tá bom. Se chama Vamos Alinhar as Expectativas. Chegaram a mim sem me dar muitas informações, ambos na faixa dos 70 anos, elegantes em sua simplicidade despojada de vestir. Um casal idoso, moderno, ágil, antenado. Como souberam do meu trabalho? Perguntei. Pelo site da internet, ela disse. Por amigos em comum, ele atropelou. Ela olhou descontente. Preferi não perguntar quem eram os amigos em comum, se é que existiam. Quando pela primeira vez me ligaram, estavam lado a lado com o celular no viva voz. Já haviam pesquisado o procedimento da mediação e seu funcionamento e não foi necessário fazer a pré-mediação, aquele primeiro contato no qual eu explicava o processo. Sabiam tudo que precisavam saber. Já nessa primeira conversa, falamos... Bom, aí, enfim, continua, mas... Eu quis mostrar, eu abri isso aqui, eu quis mostrar que cada caso é um caso e eu não vou explicar. São histórias. São histórias de como as pessoas chegam a mim, de como as pessoas, nesse caso específico, é um casal, como eu falei, na faixa dos 70, eles se conheceram num site de relacionamentos, ela separada, ele viúvo, ou não, ele separado, ela viúva, e precisavam alinhar as expectativas, porque eles se gostavam. Mas essa coisa do site de relacionamento, eles combinaram uma determinada coisa que não estava como é que se chama? Que eles não estavam conseguindo observar. Por quê? Porque ela era muito... Combinei, tem que ser assim. E ele acreditava que à medida que eles fossem evoluindo o relacionamento, as coisas poderiam ser repactuadas. E podem.
ao longo da mediação isso surgiu. As coisas devem ser repactuadas desde que seja do interesse de ambos. Mas eu precisei mostrar para ela, quer dizer, a mediadora do livro, já que o conto é fictício, a mediadora precisou mostrar para ela que ela estava sendo intransigente. Ela percebeu, a mediadora não falou nada. Ela, respondendo às perguntas, ela mesma percebeu. Combinado, combinado, combinado. Em todas as frases, o combinado, combinado, a frase era o mote dela. E assim, a gente, ao longo da conversa, ao longo da mediação, a gente percebe o que está... Os mediandos percebem, quem está sendo mediado percebe o que está pegando. Por quê? Porque tem muita coisa que é só assim, vamos dizer assim, é só a fantasia, né? É só a roupa, né? Por dentro vocês percebem o que tem por trás disso, né? Sempre tem algo mais profundo, às vezes até mais simples que não querem revelar, né? Mas lê o trechinho que você tem, que talvez seja mais, não sei, mais... Isso aqui foi um começo de um conto. Não, mas eu adorei, sabe por quê? O trecho que você trouxe, Eunice, mostrou como é forte a tua literatura. Porque a gente já começou, quando essa primeira parte que você colocou, que ele falou, e ela falou, e ele já interrompeu, já diz assim, é um casal, né? Que está vivendo algum conflito. Então, é isso que é gostoso do conto, né? E os contos da Eunice são, nossa, super bem escritos. Então, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Eu vou ler então um pouquinho desse aqui também, mas eu adorei esse que você pegou, porque narrou... Eu até queria te perguntar se você chegou a pensar assim, nossa, isso aqui daria uma série, né, o teu projeto, porque eu imagino muito isso, né? A vida como ela é, assim. Você chegou a pensar nisso, Eunice? A vida como ela é exatamente esse livro, é sobre a vida como ela é. São fragmentos de vidas que são levadas para a sala de mediação, e aquilo que eu falei, é a única forma que o leitor tem de conhecer o procedimento, de ver como as coisas são. O que é levado não é o problema real. O problema está por trás e nem as pessoas que estão vivenciando o problema sabem que existe um problema. Eu brinco também, eu uso a analogia de um iceberg, né? O que aparece é a ponta do iceberg. Boa. A ponta. O que vai por baixo é que é o profundo, que é o grande, que é o pesado, que é o que sustenta aquilo. Então, o papel do mediador é virar de cabeça para baixo esse iceberg para mostrar o que está lá embaixo. Tem que fazer aflorar o real problema. Vou dar um exemplo que não está no livro, tá? Mas é uma coisa que a gente vê muito. O casal que está se separando. A mulher ou o homem pedem alguma coisa que o outro concorda. Aí pede mais uma coisa que o outro concorda. Pede mais outra coisa que o outro concorda. E você fica pensando, gente, o mediador também tem que mostrar a realidade, né? Porque às vezes você promete cumprir aquilo que nem consegue. É verdade. E por que esse casal está um demandando e o outro dando? Porque este que está demandando e recebendo tudo que pede não consegue finalizar o casamento, não consegue finalizar o processo do divórcio. Então, é uma forma de conseguir estar naquela situação, naquele momento, naquela mediação com o ex, que por sua vez quer se livrar. O ex ou a ex. Sim. Que por sua vez quer se livrar, então sai dando tudo. Então a gente você não pode fechar um acordo que seja essa coisa maluca para se livrar, Então você tem que entender o que está acontecendo, você tem que mostrar para as partes que, para aquela que não quer sair da relação, que terminou. Não há nada que vai fazer com que a relação siga em frente, e com a outra parte que você não vai pagar para terminar com a relação. Você tem que efetivamente mostrar que acabou.
Então, é interessante, eu não sei se eu falando, eu sou melhor de escrever do que falar. Não, achei ótimo, porque você coloca para a gente o papel do mediador, é a pessoa que vai se envolver nessa história, mas de uma maneira muito mais, de uma maneira totalmente racional, né? Ela não tem envolvimento com as partes, ela está ali trazendo a racionalidade, né? Enquanto nós aqui como seres humanos, não, isso aqui está extrapolando, isso aqui não está, do que essas pessoas envolvidas, né? Que estão com a emoção, com tudo à flor da pele. Né? Então é muito legal, traz a racionalidade. É que o mediador ele tem que ser neutro e ele não pode, assim, por princípio, julgar, opinar, etc. Então, o desafio é você falar coisas que façam com que as partes percebam isso. Não é você que vai dizer não pode fechar esse acordo porque esse acordo está errado, não. É fazer a pergunta, por exemplo... Levar a ambos a perceberem a situação. O que está por trás, o que está pegando, o que tem que ser resolvido para que ambos sigam em frente bem. E quanto tempo que costuma durar uma mediação, Eunice? Tem Eu acho, é muito variável, mas às vezes 2, 3 sessões você resolve, às vezes mais. Eu acho que se com 8 sessões você não resolver, não vai resolver. Acho que chega uma hora também e a mediação ela é por livre e espontânea vontade tanto das partes quanto do mediador, que a qualquer momento pode encerrar a mediação, e as partes também, elas estão ali por opção, a qualquer momento pode encerrar. Mesmo quando ela for judicial, porque quando ela é judicial, as partes têm que comparecer à mediação, mas não têm que ficar na mediação. Então, depende de você fica ou não fica, fecha o acordo ou não fecha o acordo, mas eu diria que se, sei lá, em 6, 7, 8 mediações, reuniões explodindo, se não sai um acordo, é porque não vai sair. Não vai sair, não tem jeito. A média é um 4, vai. Entendi. Vou ler então mais um trechinho do livro aqui da Eunice. Eu não estou com o meu ainda, mas logo estarei. Então, olha só. Eu me preparei para mais uma mediação judicial de divórcio em que, por mais triste que seja ter que lidar com as dores do amor terminado, é onde, a meu ver, o procedimento da mediação mais traz bons resultados. Ainda que não saia um acordo, abrem-se os canais de comunicação que estavam fechados. E, por palavras, olhares e gestos, cada um percebe sua responsabilidade e participação nos fatos, que fizeram com que o Felizes para Sempre tenha terminado um dia. Ajudar o ex-casal a enfrentar o pesar do fim do relacionamento e atravessar essa fase de forma menos dolorosa me faz sentir que mediar vale a pena. Vamos conversar. Eunice, eu tô louca para pegar o meu, quero recomendar para todo mundo que gosta de contos. Ele é um livro, como ela falou, né, para quem gosta de histórias, para quem gosta dessa coisa de a vida como ela é, né, e para presentear, porque todo mundo em algum momento, ou né, ninguém está livre disso, ou com você, ou com algum familiar próximo, algum amigo está passando por esse momento, ou como ela falou, não só de relacionamento, mas a briga entre vizinhos, ou né, a questão da melhoridade que você falou, né, que me chamou a atenção, né, como é que faz, né, para quando você virar pais dos teus pais, né, como é que você faz para falar, não, você não pode dirigir, senão você vai, né, você vai cometer um acidente, enfim. Então, são temas, assim, nossos, que a gente está vivendo todo dia, né. Eunice, tem uma parte aqui no programa, então a gente já pula aqui do Vamos Conversar, que a gente brinca, né? Fala assim, o que o leitor pode, o que o leitor não pode fazer. E aí eu queria que você falasse, depois a gente já parte para pegar os seus contatos, também o pessoal se conectar com você, que eu acho que tem muita gente que vai querer falar com você também. O que você acha que o leitor não pode, que o leitor pode fazer? Tem o escritor pode, o escritor não pode, mas quando eu estou com o escritor e com a escritora, Eunice, eu falo o que o leitor pode e o leitor não pode. Afinal, vocês também têm que ter voz, né, aqui. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que o leitor não pode? Não pode avaliar mal o livro na internet, na Amazon. Pelo menos tem que ler antes, né? Tem que ler antes e... Não, estou brincando. O que o leitor não pode eu acho que o leitor pode tudo, na verdade. Se ele não está gostando do livro, ele deve fechar o livro, porque não adianta insistir. É o que eu falo para as crianças em sala de aula.
não está gostando da história, fecha, parte para outro livro, vai lá na Mas talvez o não pode seria não deixar de experimentar um outro gênero, uma outra categoria literária, um outro tipo de literatura, mesma coisa para quem vê só um tipo de filme, enfim? Isso aí, então o leitor não pode exatamente ter, eu acho que leitor, todo mundo, em todas as situações da vida, não pode ser, tem que estar aberto para novas experiências. Então quem nunca lê conto, pode... Vamos ler o conto, pode ler o conto. Pode ler o conto. E o que o leitor não pode? Não, o que o leitor não pode eu já falei, não pode ser ignorado. E o que o leitor pode e deve fazer? É dar um feedback para o escritor. Gente, eu vou dizer uma coisa. A gente escreve. Não, você sabe. Essa eu não vi ainda, gostei. Olha, a gente escreve. Verdade, vai para a editora, vai para a revisora, vai para não sei o que é publicado, vai. Um outro amigo, gostei, parabéns, paz, isso é coisa de amigo. A gente não tem ideia do que o leitor achou do nosso livro. E é uma delícia quando vem um feedback, sei lá, pode ser um e-mail, pode ser no Instagram, pode ser de onde for. Porque aí a gente, enfim, o nosso trabalho é esse, é tocar as pessoas e a gente quer saber quem foi tocado, de que forma foi tocado. Então, escritor pode e deve dar feedback. Dar feedback lá, feedback nas redes sociais do autor, fazer avaliação na Amazon. Eunice, então falando em dar feedback, queria que você deixasse aqui as tuas redes sociais, como é que a gente te encontra, né? Quem está aqui assistindo, seja pela televisão ou pelo canal do YouTube, ou ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, enfim, onde é que a gente encontra você? Então, tudo tem o meu nome, Eunice Maciel. O meu site é o www.eunicemaciel.com.br. Simples assim. O meu Instagram é Eunice Maciel _escritora. O meu Facebook, eu acho que é escritora Eunice Maciel. O LinkedIn tem Eunice Maciel também. Te acha fácil. Eu vou ficar devendo os links assim, mas... Não, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui, vou pedir para colocar na produção aqui, já colocar na nossa legenda. E Eunice, eu quero te ver, te abraçar na Bienal, a gente, né, pegar o meu autógrafo desse livro que a gente viu nascer aqui, né, todo esse teu projeto incrível, e desde que eu vi os contos da Eunice, a gente imaginou, né, nossa, isso dá um belo livro só sobre isso, é o que você vive, né, é o que você faz no seu dia a dia, e vai ser uma alegria poder a gente também, por meio desses contos, entender como é que é os bastidores, como é que é o trabalho de vocês, que é um trabalho tão importante. Então, quero aproveitar para mandar um abraço para os seus amigos, para todos os profissionais que são mediadores nesse país, que fazem esse trabalho e ajuda, né, a gente a levar um pouco mais de paz e para a vida das pessoas, né? Para que elas tenham mais paz para viver, para que elas consigam olhar para o outro com empatia, para que elas consigam resolver mesmo os conflitos, né? Porque não tem, em algum momento a gente não pode chegar para a gente, ninguém está livre de viver ou de ter um conflito. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eunice, parabéns pelo livro novo, viu? Foi uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, Lília, obrigada pela oportunidade. É sempre uma delícia conversar com você. Valeu. E até a Bienal, no Gênesis. Até a Bienal. A gente se vê na Bienal. Um beijo para vocês que estão curtindo aqui o Escritor Pode e continue assistindo as outras entrevistas aqui do nosso programa também. Não, e olha, feedback, hein? Tô aguardando. Pode deixar. Ela vai lembrar, hein? Assisti você, não ouvi você no podcast, ouvi no programa de televisão, tá aqui o feedback. Eu prometo que eu vou ler rapidinho e já vou te dar o feedback. Obrigada. Beijo. Tchau, até mais, gente. Tchau. Obrigada por acompanhar este episódio do Escritor Pode. Se você gostou, compartilhe com seus amigos escritores. Não deixe de seguir @escritorpode e também @Lilian Cardoso nas redes sociais. Siga também o canal do Spotify ou na plataforma de streaming que você mais utiliza. Não esqueça também de avaliar e deixar seu comentário. Lembrando que o Escritor Pode é um patrocínio de LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil.